E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio em português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal português. Eu gabarito. Uma série nova hoje, gente. Questões comentadas das provas anteriores da SpaceX. Especial para os nossos futuros oficiais do Exército Brasileiro, né, gente? Nossos futuros aspirantes, depois tenentes, capitães e por aí vai. Até coronel, general, né, gente? É o futuro de vocês, né, gente? Então, comentar, analisar essas questões das provas anteriores, como é que os conteúdos são cobrados. E claro, além de quem está estudando para a SpaceX, vale para qualquer concurso, né, gente? Questões sempre envolvem conteúdos que podem aparecer em qualquer prova. Hoje vamos analisar termos de oração aqui em relação ao objeto direto e indireto e também um pouquinho de regência, beleza? Questão número 1, gente. Aos guerreiros desconhecidos, não os temeremos. Os termos sublinhados são, respectivamente. Então, vamos analisar quais são os termos sublinhados, qual a classificação. Aos guerreiros desconhecidos não os temeremos. A gente sempre parte do verbo, né, gente? Quem não os temerá? Nós. Temos um sujeito oculto aí. Sujeito oculto que pode ser chamado de oculto, elíptico ou desinencial. Qualquer uma dessas três formas é correta. Então temos o pronome nós subentendido, um sujeito oculto. Beleza. Temeremos o quê? Ou temeremos quem, se estivesse referindo à pessoa, né, significa que é um verbo transitivo direto, porque quem teme, teme alguém ou teme alguma coisa. Não exige preposição o verbo temer. Aí olhem só, não temeremos aos guerreiros. Foi colocado lá no início, não temeremos aos guerreiros. Foi colocado uma preposição, mas esse verbo não exige preposição. Ou seja, aos guerreiros é um objeto direto preposicionado. Ah, mas eu posso utilizar uma preposição antes de um objeto direto? O objeto direto é sem preposição. Às vezes o autor da frase, quem escreve a frase, coloca a preposição para destacar, para realçar, para enfatizar a ideia do objeto direto. Então, pode, é permitido. Às vezes é utilizada a preposição antes do objeto direto. Não precisava, eu poderia dizer: os guerreiros desconhecidos não os temeremos. Não temeremos os guerreiros. Porém, foi colocada a preposição a, significa então que guerreiros é um objeto direto preposicionado. Vamos ver nas alternativas. Núcleo do objeto direto preposicionado? Certo. Núcleo do complemento nominal? Não. É o complemento de um verbo. Núcleo do objeto direto? Pode ser, mesmo não falando preposicionado aqui, é um núcleo de um objeto direto. Núcleo de objeto direto preposicionado? Certo. Núcleo do sujeito? Não. Nós vimos que não há um sujeito simples, e além disso, guerreiros é objeto direto. O sujeito é oculto, o pronome nós, que está subentendido. Então aqui, errado. Ficamos entre A, C e D. Beleza, vamos ver o segundo termo. Não temeremos eles. Esse os significa eles, ou seja, esse os é um pronome pessoal do caso oblíquo. E aí, gente, os pronomes o, a, os, as, noná, nos, nas, lolá, los e las sempre exercem a função de objeto direto. Eles significam ele, ela, eles, elas. Então não temeremos eles, objeto direto. Aí, olhem só, já tinha um objeto direto para o verbo temer. Aí existem dois objetos diretos para o mesmo verbo. Quando acontece isso, também é usado para enfatizar, assim como a preposição ali. Como foi usado para enfatizar, houve uma repetição. Esse aqui é um objeto direto pleonástico. O que é pleonástico? Vem de pleonasmo. Pleonasmo é uma repetição. Então aqui, núcleo do objeto indireto? Não. Núcleo do objeto direto? Pode ser, mas aqui a primeira já estava errada. Adjunto adnominal? Não. Seria adjunto adnominal se fosse artigo. Os artigos o, a, os, as sempre funcionam como adjuntos adnominais. Os artigos. Os pronomes pessoais oblíquos o, a, os, as são objetos diretos. Núcleo do objeto direto pleonástico? Certinho. Artigo definido pelo valor do pronome? Nada a ver, né, gente? Então, objeto direto preposicionado e objeto direto pleonástico. Portanto, a nossa resposta é D. Fechou? Sem dúvidas aí na questão número 1, gente? Sem mistério? Ficou alguma dúvida? Coloquem nos comentários que a gente conversa, eu tiro as dúvidas de vocês, gente. Aproveitem e deixem sugestões de assuntos para as próximas questões. Falem aí que o mais importante para mim é gravar o que vocês desejam, beleza? O canal é de vocês, né, gente? Bora para a questão número 2.
Assinale a única alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Cumpre-me coisas que se passaram muitos anos e você se esqueceu. Então, tem o verbo informar. Aí o informar, gente, é transitivo direto e indireto. O verbo informar. Então, ele precisa de um complemento com e outro sem preposição. Aí preste atenção aqui, ó. Nós vimos que os pronomes o, a, no, na, lo e lá sempre são objetos diretos. Eles não têm preposição. Já o pronome lhe sempre carrega uma preposição, a preposição a. Sempre dentro do pronome lhe existe a preposição a. Então, o informar tem que ter os dois objetos, um com e outro sem preposição. Olhem só, informar-lhe das. O lhe tem preposição, o de é preposição. A um não pode ser, porque tem os dois complementos com preposição, dois objetos indiretos, não pode. Na B, informar-lhe as. Pode ser. Essa aqui está certa. Informá-lo das. Pode ser. O lo objeto direto e o de a preposição do indireto. Informá-lo-as. Lo sem preposição, as sem preposição, a se não pode ser. Desculpa, coloquei na C aqui. A C pode ser. Informá-lo das. Informá-lo-as não pode. Informar-lhe das, como na A, nós eliminamos. Ficamos apenas entre B e C. Informar-lhe-as ou informar-lo-das. Aí o seguinte, tanto faz, as duas formas são corretas, porque eu posso informar alguém de alguma coisa, mas eu também posso informar a alguém alguma coisa, entenderam? Informar alguém de alguma coisa, informar a alguém alguma coisa. As duas formas são corretas, então ficamos entre B e C. Cumpre-me informar-lhe as coisas que se passaram há muitos anos. Está indicando tempo passado. Então é a do verbo haver. Tempo passado utilizo o a do verbo haver. Tempo futuro ou distância eu utilizo apenas o a. Fechou? Então continuamos aí entre B e C. Nas duas tem o a do verbo haver. Você se esqueceu. Aí o seguinte, gente. Esquecer e lembrar. Se o esquecer e lembrar tiverem acompanhados de pronome, os pronomes me, te, se, nos ou vos, o esquecer e lembrar são usados com preposição. Quem se esquece de. Se não tiver o pronome, quem esquece, esquece o que. Entenderam? Lembrei o que, lembrei-me de que. Esquecer e lembrar com pronome, com a preposição de. Esquecer e lembrar sem pronome, sem a preposição. Aqui eu tenho pronome, então eu vou ter que utilizar. Quem se esquece de alguma coisa. Então, não posso utilizar o quê? Eu tenho que utilizar das quais. Portanto, a resposta é C. Olhem só o exemplo. Ó. Eu esqueci a caneta. Eu esqueci a caneta. Eu me esqueci da caneta. Ele esqueceu o livro. Ele esqueceu o livro. Ele se esqueceu do livro, entenderam? Com os pronomes me, te, se, nos e vos, esquecer de lembrar transitivos indiretos, preposição de. Esquecer de lembrar sem pronome, sem preposição, verbo transitivo direto. Então fechou a resposta C. Sem mistério, gente, sem dúvidas. Vou sair da frente aqui para vocês copiarem os detalhezinhos aí. Tirar um printzinho, apesar que mais eu falei do que coloquei as observações, a gente mais na questão 1 aqui, beleza? Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Tem vídeo todos os dias às 18h03, além de muitos vídeos esses que eu coloco sem horário e dia fixo, normalmente às 19h03 quando eu coloco. Tem questões de concurso, tem mapas mentais, tem aula do curso gratuito. Te inscreve, não perde nada, a gente fica por dentro de tudo. Só se inscrever, tem preparação completa de português, beleza? Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta. Dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês nessa caminhada também. Foco, fé, persistência que a vaga vem em 2021, gente. Mantenham-se firmes nos estudos que essa vaga vem, acreditem. Beleza? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.